Oi, gente, tudo bem? Eu sou Cristina Figueiredo e nesse vídeo eu gostaria de falar para vocês como que vocês devem organizar as roupas de vocês dentro do armário para que seja muito mais prático e para que vocês utilizem tudo o que vocês têm. Uma pessoa no comentário me perguntou se eu separava as roupas mais finas das roupas assim mais do dia a dia, né? Eu não faço essa separação. As minhas roupas, elas são separadas por categoria, mas no sentido de cor, de shape. Eu não separo por ser uma malha, ou por ser uma seda, ou por ser um crepe. Então, no meu armário, o que eu costumo fazer? Numa parte dele, eu costumo colocar vestidos longos e macacões longos. E procuro colocar por cor. Né? No degradê, vou colocar nas cores aproximadas. E os que é mais estampadinho, eu coloco as cores que mais predomina perto daquela cor que tá ali, se é um rosa, no caso, né? Então eu coloco perto daquela cor. Na parte de blusinhas de manguinha, tipo essa que eu tô, né? Essa aqui é um chiffon. O que eu faço? Eu coloco também da mesma maneira, né? As brancas junto com as brancas, as rosinhas junto com as rosinhas, azul, e vou fazendo um degradê no armário. E toda vez que eu vou procurar, eu sei que elas estão ali, todas, entendeu? E aí, numa outra parte, eu separo aquelas que é de manga curta, que é regata, que é alcinha. Então, eu começo pelas regatas e aí vou diminuindo conforme vai diminuindo a alça, até chegar nas de alcinha. Mas sempre pelas cores, eu nunca separo pela qualidade do tecido. As minhas calças de alfaiataria, elas ficam todas no mesmo local, também separada por cor. As pretas, as vermelhas, as marrons, as bege, ficam todas. Como eu tenho aquele cabide que é de vários, que embora para quem mora em lugar úmido, que nem eu não aconselho muito, porque aquele material de metal, ele enferruja e às vezes estraga a roupa. Eu procuro colocá-las avesso justamente para não ocorrer isso, mas às vezes ocorre. Então, se você morar num lugar úmido, eu não aconselho. É que eu já tenho e comprei sem saber que poderia causar esse problema, então eu continuo usando, embora eu pretendo trocar futuramente. Então, em cada cabide desse, eu coloco por cor, entendeu? Então, na hora que eu vou procurar, eu quero uma calça bege, eu vou naquele cabide onde tá as calças beges, onde tá as calças pretas. Elas ficam todas no mesmo lugar. Só jeans, por um motivo que eu tive uma mudança aqui no meu quarto, e aí eu perdi o espaço onde ficavam as calças jeans, que também ficava pendurada. E aí eu fui obrigada a dobrá-las, por esse motivo. Então eu dobrei e coloquei embaixo das blusinhas, né, que é de alcinha, camiseta, t-shirt. Coloquei embaixo dobrada. Mas eu não aconselho, eu prefiro elas no cabide, porque eu consigo visualizar melhor do que elas dobradas. Mas como eu fiquei sem espaço, então eu fui obrigada a fazer dessa forma. As minhas saias, eu costumo colocar todas no mesmo lugar. Desde a curta, a longa, a midi, todas no mesmo lugar. E antes elas ficavam num cabide também, que era daqueles que tem um clipe, né? Pendurada, num cabide de madeira. Quando eu tinha mais espaço. Como eu não tenho tanto espaço mais, eu comprei um cabide mais fino e coloco uma em cada cabide, assim, dobrada. E também faço por cor de degradê. Então, quero a vermelha, eu já olho, já sei onde tá a vermelha. Quero a preta, já sei onde tá a preta. Porque elas estão separadas por cor, não estão misturadas, entendeu? Aqui em casa, eu tenho uma parte no meu armário que a gente coloca as blusas de lã, as blusas mais para o frio, moletom, e aí fica a minha e a da minha filha junto no mesmo lugar. Então eu também procuro separar por cor e por gramatura da lã ou do tricô, porque na hora de pegar facilita mais. Se eu quero uma mais fininha, então eu sei que tá naquela pilha, tá por cor, né? Começou, por exemplo, branca, vermelha, tudo na mesma pilha, várias cores. Mas eu, ali no caso, separei por gramatura pra mim saber que ali é as blusinhas de malha mais molinha, mais fininha, não é aquelas tão grossas. E as mais grossas eu ponho também ali, numa outra fileira, também por cor. Então, eu já sei qual que... vou pegar a branca, vou pegar a vermelha. Então, elas estão separadas por cores.
Você fazendo desse jeito, você otimiza o teu armário e você consegue usar todas as coisas que você tem. Porque você não fica pensando onde está as suas coisas. Você vai direto onde elas estão. E na gaveta, as coisas que eu costumo pôr na gaveta são os pijamas, as meias e as calcinhas. O resto estão tudo pendurado. Acessórios eu costumo também deixar de uma maneira fácil de achar. Então, como eu uso no momento mais brincos menores, então eu costumo, como eu tenho um gaveteiro, eu costumo deixar os menores nos gaveteiros de cima e os maiores nos gaveteiros de embaixo. E também separo por cor. Num espacinho eu coloco os vermelhos, procuro separar por cor para facilitar também. Na hora que eu abrir, eu sei que ali tá todos os vermelhos, eu sei que ali tá todos os azuis. Então eu quero um brinco azul, então eu vou direto naquele espaço onde tá separado, nas divisórias, né, nas colmeias. E eu tenho outras bandejas, que são bandejas improvisadas, que eu peguei, um era do escritório, que eu separei no meio, que era aquelas, sabe aquelas bandejas de pôr folha de sulfite? Elas eram uma em cima da outra. Então eu separei elas viraram duas. Elas são de madeira. Então ali o que eu coloco? Eu deixo uma num lado, que eu coloco aqueles brincos que eu acabei de usar, eu coloco ali. Porque depois eu vou pegar outros para usar. Então aqueles ali que eu acabei de usar, eu deixo ali para mim saber que eu acabei de usar. E nas outras bandejas que eu improvisei, eu coloco os colares todos esticadinhos, né? E alguns brincos pequenos que para fazer composição junto com outros. Por que eu gosto de ter essa bandejinha separada com os últimos acessórios que eu usei? Para poder eu saber que eu usei aqueles e me estimular a usar outros, para não ficar só naqueles, entendeu? Que é isso que você tem que fazer. Você tem que diversificar. Porque se você você comprou, então você tem que priorizar em usar. Eu também sou uma pessoa que tem muitos relógios, né? Eu também coloco eles na bandeja aberta. Eles têm as caixinhas deles, mas eu guardo num organizador grande em outro lugar na lavanderia. E os meus relógios ficam nas espuminhas dela numa bandeja. Porque quando eu quero usar, é mais fácil para mim pegar. E aqueles que acabou a pilha, que eu preciso arrumar, eu coloco de um organizador transparente com tampa, porque eu sei que aqueles eu preciso mandar colocar pilha, arrumar, limpar, alguma coisa desse tipo. Mas eles ficam à vista para serem usados. E meu marido colocou alguns ganchinhos também próximo ali da onde eu me troco, para poder pendurar alguns colares. Então eles ficam alguns colares ficam pendurados. Aqueles que é em prata, que não pode tomar luz, porque senão eles ficam escuros. Meu marido também fez, a gente comprou uma caixinha dessas, estilo livro, uma caixinha que é conjunto daquela caixinha que tá ali. Aí a menor, meu marido pôs uns ganchinhos nela e improvisou um porta-joias, no caso, para me pendurar as correntinhas que é em prata, para elas não tomar a luz. Então elas ficam lá no meu quarto, né? Que a caixinha faz conjunto com aquela, meu marido teve a ideia e deu certo, e a gente faz assim. Porque se você deixar o seu colar de prata na luz, na claridade, ele vai oxidar, ele vai ficar mais escuro. Então, para poder não ficar precisando ficar limpando sempre, se você manter no escuro ou num saquinho plástico transparente, você vai facilitar mais, porque se ela não tiver contato com o ar, ela não vai pretejar. De vez em quando eu costumo fazer a manutenção, limpar, ver o que eu uso, o que eu não uso e tirar, entendeu? Porque a gente precisa dessa manutenção sempre. Você precisa deixar uma sacola para você, na hora que você está se trocando, você de repente achou alguma peça que você não quer mais, que você realmente quer tirar, você tira. E uma outra para o conserto, você deixa do lado também, que de repente sai o zíper, uma coisa que você não consegue resolver, por exemplo, no meu caso um botão, alguma coisa que descosturou, eu mesma arrumo. Mas alguma zíper e outras coisas, aí eu já não arrumo, então eu deixo na sacola, depois eu mando na costureira para arrumar. Tenho nada separado, é tudo junto. Tanto a roupa de eu ficar em casa, a roupa de eu sair, a roupa de eu ir na igreja, a roupa de eu ir no shopping, se eu for trabalhar. É tudo junto. As únicas coisas que ficam no organizador grande lá no meu quarto são as bermudas mais curtas, mas elas estão todas no mesmo lugar, que elas ficam dentro de uma caixa organizadora. E os biquínis, que tem os biquínis mais velhos, fica aqui na lavanderia, né? Maiô, biquíni mais velho, porque como aqui em casa tem piscina, então a gente
alguns biquínis ficam aqui, que às vezes chega alguém que quer usar, então esses biquínis servem tanto pra gente quanto pra alguém que chega. E lá dentro no meu quarto, no organizador, eu tenho outros biquínis mais recentes, né, que eu uso quando eu vou viajar, ou que é particular meu e da minha filha, né? Então eles ficam nesse organizador. E nessa caixa também tem, acho que uns 3 vestidos de festa, mas é aqueles tipos de vestido que realmente não dá para usar no dia a dia. Então é só realmente em ocasiões muito festivas mesmo, uma festa mais assim glamurosa, que a gente usa se caso a gente for convidada, não madrinha, né, que às vezes tem alguma especificação. Então aqueles vestidos ficam ali. Então eles não ficam pendurados, ficam num saquinho protetor dobrado dentro dessa caixa organizadora. E eu também gosto muito de lenços. Então eu tenho uma escada, que até eu comprei errado na ocasião, era pra comprar uma escada de verdade, aí a escada chegou, era uma escada pequena que não servia pra nada. Quer dizer, não servia pra nada pro que a gente queria, mas ela serviu pra mim guardar os meus lenços. Então nessa escada fica todos os meus lenços, todos. Então, quando a minha filha ou eu queremos um lenço, um cachecol, eles estão todos expostos nessa escada. Como as coisas ficam muito aparentes, então eu uso muito do espanador, do aspirador, né? Eu moro numa casa longe da rua, então eu não tenho muita poeira. Então isso facilita também as coisas ficarem abertas. O único problema que eu tenho aqui, no caso, é o mofo, né? Então, mais um motivo também porque eu deixo as coisas mais expostas para poder evitar tanto mofo. Então você precisa fazer no teu armário, não importa o espaço que você tem, né? Fazer aquela como se fosse uma vitrine de loja. Deixar suas coisas expostas, suas bolsas expostas. Porque se você fizer assim, você vai conseguir, você tem que usar dos seus objetos como se fosse decoração. Aí você vai conseguir usar tudo e você vai perceber como você vai otimizar o seu armário, como você vai perceber que você está usando tudo porque você já... eu usei aquilo, eu vou usar outra coisa. Você tem que estimular o teu cérebro a usar outra coisa. Eu usei isso essa semana, então eu vou usar... Usei esse brinco aqui, então eu vou usar outro brinco. Eu usei esse relógio, eu vou usar outro relógio depois. Porque já que eu tenho mais de um, entendeu? A não ser que eu tenha um, mas no caso de uma pessoa que tem mais de um brinco, mais de um relógio, mais de um óculos, então ela tem que otimizar, usar. E para usar, ela tem que colocar a amostra, senão ela não vai usar. Em outra ocasião eu vou fazer um vídeo mais detalhado, explicando melhor. Eu só quis explicar assim, mais ou menos, para vocês entenderem como que eu faço as minhas divisões aqui do meu armário aqui em casa. E eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês no próximo vídeo.